Olá, companheiros da Casa do Caminho. Eu sou a Silvana. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. E nós estaremos nesse estudo abordando as perguntas que vão do número 166 a 171. Está no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências. Primeiro item, a reencarnação, e segundo, justiça da reencarnação. Nós vamos ler uma página, depois vamos fazer uma prece e vamos então à proposta de estudo dos Espíritos nessa parte. A página é Renascer e Progredir Sempre. Aos que padecem dúvidas sobre a reencarnação, desejamos lembrar a bondade de Deus que a todos auxilia e conduz e que de todos quer a regeneração. As almas que creem sinceramente na reencarnação são aquelas que já encontraram o caminho, a orientação precisa para as próprias existências. Os outros que ainda buscam entender exatamente o que se passa com os espíritos após a morte do corpo físico, os que se debatem nas angústias, nas dúvidas e aqueles que de tudo descreem, terão naturalmente o dia da compreensão, mas, sem margem de erro, sofrerão um pouco mais. A realidade da vida após a morte é demonstrada a todos pela própria natureza. Morrem os vegetais e a vida se apresenta novamente viva. Matam-se animais e eles continuam em sua trajetória vital. E o que falar do homem, o ser inteligente, que por mais que tente combater a sua natureza divina, todo dia renasce, procria e está sempre presente junto a todos. Negar a sua sobrevivência seria negar o seu próprio renascimento. Homem algum, de boa vontade, sentimento puro, deixará de crer e entender que a vida após a morte é apenas uma consequência da vida carnal. E o retorno para a matéria advém da necessidade de progredir. Sendo assim, auscultem seus corações, meditem com profundidade, vasculhem suas almas e todos encontrarão as respostas que consagrarão para sempre a continuidade da vida. Deus abençoe aqueles que corrigem aos poucos as suas inclinações negativas. Deus abençoe aqueles que crescem espiritualmente. Enfim, Deus abençoe a todos. Quem assinou a página foi o nosso Herman. Está no livro Palavras do Coração, volume 1. Graças a Deus. Mestre amado Jesus querido, amigos espirituais, Deus nosso Pai, nós pedimos as bênçãos de amor, de calma, de tranquilidade, de força para nós todos, Senhor, da Casa do Caminho, desse nosso Rio de Janeiro, desse nosso Brasil, desse nosso planeta Terra. Abençoa todos, Senhor, e que nós possamos fazer esse nosso singelo estudo debaixo da Tua paz, da Tua calma e do Teu amor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, na pergunta 166, Kardec perguntou aos espíritos como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se, ou seja, de aprimorar-se, né? E aí os espíritos responderam, experimentando a prova de uma nova existência. Então, como a gente já sabe, os espíritos são criados por Deus, simples e ignorantes, e vão fazendo as suas encarnações, vão construindo, né? Através das experiências, vão construindo o seu conhecimento através das vidas sucessivas, né? Como nos trouxe Kardec, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, sim, vai terminar de depurar-se. Vamos lembrar que nós estamos num mundo de provas e expiações, somos espíritos imperfeitos. As nossas reencarnações vão servir para, sim, para a nossa depuração, tá? Experimentando as provas que nos caberão, né? Os testes que nos caberão nesse planeta escola, onde nós fazemos a nossa aprendizagem e a nossa reeducação, além da nossa corrigenda, daquilo que nós precisamos corrigir, né? Pelo uso do livre-arbítrio e da nossa vontade. Então, de simples e ignorantes, nós vamos fazendo as nossas encarnações, as nossas reencarnações, vamos ao plano espiritual, voltamos ao plano material.
né, para fazermos esse nosso processo de aprendizagem. Na subpergunta A, Kardec perguntou aos espíritos: como a alma realiza essa nova existência? Será por sua transformação como espírito? E os espíritos disseram: a alma, depurando-se, experimenta certamente uma transformação, mas para isso é necessária a prova da vida corporal. Ou seja, assim Deus quis que nós reencarnássemos para aprender, através das experiências com os nossos irmãos, através das funções que nós executamos no trabalho, né? Seja lá onde quer que nós estejamos, seja lá que tipo de trabalho for, né? Junto das nossas famílias, enfim, assim Deus quis, reencarnamos porque Deus quis. Temos um planejamento reencarnatório na medida do possível, né? Tomando aí a lei da relatividade, nós somos secundados por irmãos que têm condição de nos ajudar no plano espiritual, fazendo esse planejamento para esse nosso processo, né, reencarnatório de aprendizagem. E vamos passar, sim, por situações que vão mostrar para nós, nesse planeta escola, até que ponto, né, nós aprendemos. Ou seja, haverá desafios, né, onde nós usaremos o conhecimento adquirido, né, para internalização. Nós vamos embasando os conhecimentos que nós fizemos anteriormente em outras vidas, acerca também da preparação que fizemos no plano espiritual e da vida que nós estivermos levando, né, na encarnação presente. Sempre sim, passando por situações que vão mostrar até que ponto nós avançamos, né, principalmente moralmente, ou aquilo que ainda, onde está aquilo em nós que ainda precisa ser modificado, né, porque a gente não modifica o outro. Nós reencarnamos juntos, mas cada um faz o seu processo de depuração. Kardec, na subpergunta B, perguntou: então a alma tem várias existências corporais? Os espíritos disseram sim. Todos temos várias existências. Os que dizem o contrário querem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. Este é o desejo deles. Então a gente vai lembrar aqui, né? Sim, temos várias existências. Não sabemos quantas, e nem é importante que saibamos, o importante é que aproveitemos, né, a nossa encarnação, que é um presente de Deus para nós. Então nós precisamos lembrar aqui algumas passagens que embasam para nós, né, a reencarnação. Lá no Velho Testamento tem muitas passagens. Nós trouxemos uma que é do profeta Jeremias, né? 1:5, que morreu no Egito. Ele disse: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses do ventre da madre, te consagrei e te constituí profeta entre as nações. Essa passagem que Jeremias traz exemplifica para nós, né? Está lá no Antigo Testamento, a pré-existência da alma. Vale a gente pesquisar um pouco, vale a gente estudar um pouco mais. No Novo Testamento, nós temos sim o diálogo de Jesus com o sacerdote Nicodemos, né? Autoridade legal, rabino. Uma figura importante, trazido lá no Evangelho de João, capítulo 3. Quando ele fala com Jesus: Senhor, eu sei que tu és de Deus, porque ninguém fez o que tu fazes se não estiver com ele. E pergunta para Jesus: o que é necessário fazer para entrar no céu? E Jesus responde para ele: é necessário nascer de novo. E essa conversa se desdobra, e é muito interessante a gente dar uma estudada e uma olhada sempre para relembrar esses embasamentos que a gente tem acerca da reencarnação. Que é, né, vamos lembrar também, já que a gente está estudando e relembrando, um dos princípios, é um dogma e é um dos princípios, né? Um dogma é um princípio fundamental da doutrina espírita, assim como os outros, que são muito importantes. O primeiro, a existência de Deus. O segundo, a imortalidade da alma. O terceiro, a pluralidade das existências. O quarto, a pluralidade dos mundos. E o quinto, comunicabilidade dos espíritos. Vamos lembrar que o nosso codificador Allan Kardec, né, fora, em uma de suas vidas, um sacerdote druida, né, da civilização celta, que também já conhecia a pré-existência da alma, né? E vamos lembrar que
As mais antigas civilizações já tinham conhecimento também das muitas vidas, né, dos espíritos. E Platão, na introdução lá do Evangelho segundo o Espiritismo, discípulo de Sócrates, vem trazendo também, né, acerca do conhecimento das reencarnações dos espíritos rumo ao desenvolvimento, né, rumo à perfeição relativa. E os próprios católicos, também a gente não pode, os próprios católicos não, né, lá no cristianismo antigo, né, a gente diz assim, havia crença na reencarnação, né? A gente sabe que pesquisando, a gente viu que no Concílio Ecumênico de Constantinopla, no ano de 553, a reencarnação foi retirada do cristianismo pelo imperador Justiniano e sua esposa Teodora, né? A esposa dele, a Teodora, ela era escravocrata, né? E temia, tinha receio, até por conta do seu momento, né, de evolução espiritual naquele momento, ela temia, sim, a possibilidade de uma nova vida, de uma reencarnação, que pudesse ter um risco para ela de vir como uma escrava. Então, houve ali um manejo político e foi retirado, né? Houve a rejeição ao pensamento de Orígenes de Alexandria, um dos maiores teólogos que a humanidade tem conhecimento. Ou seja, melhor dizendo, eles retiraram a ideia da reencarnação, né? A gente traz que Orígenes de Alexandria, ele foi influenciado por Platão, foi preso, torturado e morto, né? Foi influenciado por Platão, que por sua vez discípulo de Sócrates, ou seja, toda a ideia reencarnacionista, né? Então foi retirado do cristianismo dessa época, lá, né, primitivo, a crença na reencarnação. Ou seja, tem muito mais para a gente estudar e compreender que essa ideia da reencarnação, ela vem perpassando, né, pelas civilizações e pelo tempo. Na subpergunta C, Kardec perguntou aos espíritos: parece resultar deste princípio que a alma, depois de ter deixado um corpo, toma outro, ou melhor dizendo, ela reencarna num novo corpo. É assim que se deve entender? E os espíritos disseram: é evidente. Sim. Então nós já estudamos isso, nós sabemos. O que acontece? Finda uma encarnação, dependendo do espírito, dependendo do seu planejamento reencarnatório. Se é a situação daquele corpo não mais ter condição de atender, né, o espírito de se manter em sua linha de progresso, ele desencarna e depois ele vai reencarnar, sim, e atendendo às leis da genética, um planejamento reencarnatório, né, com todo o acompanhamento do plano espiritual que trabalha nesse sentido, vai o espírito reencarnar em um novo corpo de carne para ali, junto no seio de um novo grupo social, continuar a sua jornada de evolução, com a lei de progresso permeando, né, todo esse desenvolvimento do espírito imortal. Na pergunta 167, Kardec perguntou aos espíritos: qual o objetivo da reencarnação? E eles disseram: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? Né? Quando ele fala aqui expiação, nós temos sim muitas situações que nós precisamos encontrar para resolver questões do passado. Nós temos a lei de ação e reação, né? Nós temos aí as aprendizagens que precisam ser feitas, a reeducação de nossos espíritos imortais, o aprimoramento, o depurar-se. Lembrando que nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, nós vamos sim encontrar as situações que nós mesmos criamos para nós. Somos construtores de nós mesmos, das nossas vidas, dos nossos destinos. Então, sim, haverá as consequências do conhecimento adquirido anteriormente, né? Aplicado com o uso do nosso livre-arbítrio. Então, nós vamos encontrar situações, sim, de expiação. Vamos encontrar situação de provas, onde vamos precisar lançar mão dos nossos conhecimentos, né?
para internalizarmos novas posturas. Isso é um processo de reeducação promovido pela lei de progresso e pela reencarnação. Então, nós estamos falando de aprendizagem, reeducação, corrigenda, aprimoramento, ajustes. Em relação a quê? Em relação às leis divinas, em relação à lei de Deus. Sim, porque as leis humanas que a gente vive, né, no plano material, elas são temporais, mas as leis divinas são atemporais. E a lei que nos rege, Jesus nos trouxe. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se em algum momento nós nos afastamos das leis divinas, nós vamos precisar retornar, né, ao curso do nosso desenvolvimento debaixo da lei de Deus. Então, nós vamos precisar nos afinizar mais uma vez com elas. Então, nós vamos precisar, sim, aprender através da dor, através do amor, através, né, vamos reparar e vamos continuar, vamos caminhar. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Sim, somos espíritos imperfeitos, né? E nós temos aí, vamos lembrar que nós temos a escala, né? Espírita, espíritos imperfeitos, olhando para a escala espíritos bons e lá adiante, espíritos puros, onde nosso maior exemplo, Jesus. Em relação à nossa paternidade divina, né? Deus está em nós, nós estamos em Deus, porque estamos mergulhados no seu hálito divino, que é o fluido cósmico universal. Nós estudando, nós vimos a lição 30 do livro Fonte Viva, que chama Educa, que nós sugerimos que vocês leiam. É muito bela e muito pertinente a esse estudo. É uma lição de Emmanuel. Assim como Paulo disse, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós somos filhos de Deus. Tudo aquilo, todas as nossas posturas que se distanciem de alguma forma das leis de Deus, do amor, vão nos trazer dificuldades, infelicidade e vão nos afastar da lei de Deus. Então, isso a gente fala em relação à aprendizagem, reeducação, Jesus, né? Um caminhar cada vez mais em sintonia com as leis divinas, com Jesus e com os amigos espirituais e com Deus. Na pergunta 168, Kardec perguntou: o número das existências corporais é limitado? Ou o espírito reencarna perpetuamente? E os espíritos responderam: a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso, quando se despoja de suas impurezas. Não tem mais necessidade das provas da vida corporal. E aí, foi nesse sentido que a gente já começou a falar da escala espírita mais uma vez, né? Espíritos imperfeitos, bons espíritos, espíritos puros, né? Por exemplo, ele disse, quando não tem mais necessidade das provas da vida corporal, né? Que é o caso dos espíritos puros, né? No caso de Jesus, o que a gente sabe sobre eles? Que eles não estão sujeitos à reencarnação, que eles não têm mais provas ou expiações, que nenhuma influência da matéria eles sofrem mais, que existe uma superioridade moral e intelectual absoluta. Eles já aplicam seus conhecimentos pelas leis de Deus, aquilo que a gente precisa aprender a fazer, né? Eles percorreram todos os graus da escala e se despojaram das impurezas da matéria. Então, quando chega, né, a esse ponto, o espírito não mais precisa reencarnar, não é isso? Quando se despoja das suas impurezas, não tem mais a necessidade das provas da vida corporal. A gente já está falando lá desse espírito puro, né? E aí, vem mais aqui na pergunta 169, Kardec pergunta, o número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? E os espíritos disseram não. O que caminha rápido poupa-se das provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, pois o progresso é quase infinito. Coisa que a gente precisa estudar para entender isso, né? Esse conceito de infinito. O progresso é quase infinito. Olha só o quanto que a gente tem que aprender, né? Para a gente lembrar o quanto a gente não sabe, o quanto nós estamos ainda nos degrauzinhos lá embaixo, né? Precisando de auxílio dos bons espíritos, dos irmãos encarnados também,
para nós podermos aprender. E nesse sentido, né, claro que quem vai buscar se conhecer, vai buscar se corrigir, vai buscar novas posturas, vai buscar um trabalho no bem, vai buscar compreender, né, a benevolência, vai buscar toda a orientação do Evangelho de Jesus para basear a sua vida, ainda com todas as dificuldades que nós temos, quem vai buscar esse caminho, quem consegue dar esses passos que ele disse, né, a cada existência o Espírito dá um passo, vai fazendo um ritmo mais rápido. Né? Quem vai se trabalhando internamente, esse depurar-se que foi dito, vai acelerando a sua caminhada, o seu nível de aprendizagem, né? E se a gente for deixando de lado, eu tenho também um progresso infinito, eu tenho muitas vidas, eu vou deixar para lá, a gente vai caminhar mais devagar. Aí vai depender da gente usar, né, dos espíritos imortais, de nós usarmos nossa vontade, nosso livre-arbítrio, fazendo uso do Evangelho de Jesus, né, para a gente se aproximar da vivência baseada nas leis divinas. A gente tem que... Qual é o guia seguro? O Evangelho de Jesus, né? E nesse sentido, da forma como a gente vive, como a gente aproveita o presente da encarnação, Divaldo contou uma historinha pequena, muito interessante que a gente quer trazer. Ele diz que havia uma obra, né, que estava sendo lá construída, e tinha uma psicóloga encarregada de uma observação dos trabalhadores, por conta de ser um trabalho lá social. Então lá vem o primeiro trabalhador e ela pede para ele parar um instante e pergunta para ele: o que fazes? E ele responde: não vês? És cega? Carrego pedras. Ela diz: sim, carrega as pedras. Com muito mau humor, ele disse. O segundo vem e ela pergunta: que fazes? E ele responde sério, pensativo: carrego pedras. E vem um terceiro saltitante, alegre, e ela pergunta: que fazes? Ele diz: eu estou construindo aquela catedral, e segue muito feliz. E aí, muito interessante, né? A gente pode pensar como cada um de nós segue colocando as pedrinhas, né, para a sua grande construção dessa encarnação, para a sua grande aprendizagem. O que nós estamos construindo, o que vamos levar, né? E Divaldo fez uma análise muito interessante dessa história que ele mesmo contou. Ele disse: o importante é construí-la, é construir essa catedral, porque o mais grandioso é o que se fará dentro dela em favor da humanidade. Colocando a questão do serviço. E aí a gente lembrou da doutrina espírita, cuja bandeira é fora da caridade não há salvação, né? Divaldo disse: tu nasces, renasces com o objetivo de servir. Não te canses de servir. Quem não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Dentro desse estudo de como nós avançarmos, né, passo a passo, no aproveitamento maior possível que possamos dar em relação à nossa reencarnação bendita que nos foi concedida, é pensar em servir, né? E Divaldo traz que até o sol nos serve. A água que sai da torneira para nós escovarmos os dentes nos serve. O pente, né? Tudo que está em torno de nós estamos usando para o nosso progresso. Seja para a manutenção do corpo físico, seja para as aprendizagens intelectuais, seja na aprendizagem nas interações com os irmãos, para aprendermos as leis de convivência, as leis de sociedade, né? Que estão ali junto das leis do progresso. Então, muito importante, que trabalhador é esse? Somos nós, né? Qual dos três? Nós estamos mal-humorados com a nossa encarnação? Nós estamos muito sérios e pensativos? Ou estamos muito felizes com essa possibilidade que Deus nos concedeu dessa encarnação? Como estamos passando para os nossos irmãos essa nossa vida que estamos levando? Com essas nossas expiações, com essas nossas provas, como nós estamos? Vale nós autoanalisarmos, né? E vermos como nós estamos aproveitando esse recurso muito importante que é a doutrina espírita nas nossas vidas, que é a casa espírita, que é a casa do caminho, que são todos aqueles que estão junto conosco nessa jornada. Como nós estamos seguindo com eles dentro desse barco?
muito mal-humorados, muito sérios, sisudos, ou nós estamos felizes porque estamos juntos, apesar das pedras que nós temos que carregar, sim. Cabe a cada um de nós pensar, né? A pergunta 170, Kardec perguntou: o que se torna o espírito depois da sua última encarnação? E os espíritos disseram: espírito bem-aventurado, espírito puro, né? Jesus, como a gente explicou, aquele que já percorreram os degraus da escala, se despojaram das impurezas da matéria, não tem provas ou expiações a passar. A pergunta 171 aborda a justiça da reencarnação. Kardec perguntou assim: em que está fundamentado o dogma da reencarnação? Os espíritos disseram: na justiça de Deus e na revelação. Pois vos repetimos incessantemente: um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. A razão não te diz que seria injustiça privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os homens egoístas encontram-se a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E Kardec, nas suas observações, ele vai nos fazer pensar, ele vai trazer ponderações fundamentais para nós mantermos dentro de nós, como uma chama acesa, nos abastecendo nas nossas dúvidas, nas nossas inquietações, nas aprendizagens que nós temos que fazer a cada dia que nos levantamos. Número 1, todos os espíritos tendem para a perfeição. Todos. Aquele que está no mal. Todos. Nós, todos nós. Deus lhes fornece os meios através das provas da vida corporal. Então precisamos reencarnar. Todos nós, porque Deus quis, porque assim é o percurso da nossa evolução espiritual. Deus concede-nos novas existências para concluirmos o que não fizemos ou concluímos numa primeira prova. Ou precisamos ainda concluir. Deus é bom e Ele nos dá as oportunidades que nós precisamos. Dentro da própria encarnação, a cada dia que o sol aparece, nós temos uma nova oportunidade de nós refazermos, pedirmos desculpas, perdão, revermos nossas posturas, nos encaminharmos de outra forma, cuidarmos do nosso pensamento, fazermos faxina mental, né, para vermos como está a nossa casa mental, se nós estamos utilizando a encarnação para aprendermos coisas novas, dilatando o nosso intelectual, como nós estamos nos relacionando com o próximo, se estamos nos baseando nas leis de Deus, né, de fazer o bem sem olhar a quem, se nós estamos dentro das nossas possibilidades sendo úteis à sociedade de uma forma, seja no trabalho que desempenhamos, na nossa profissão, seja dentro do nosso lar, como está a nossa paciência com aqueles que reencarnam junto de nós, né? E ele traz também: a sorte do homem não é irrevogavelmente fixada. Ou seja, aquele que está no mal hoje, como nós sabemos de muitos casos, através dos estudos já feitos, ele pode avançar e acelerar muito, né? Quando ele compreender. A doutrina da reencarnação admite para o homem várias existências sucessivas. É a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus para com os homens que se acham numa condição moral inferior. Somos nós ainda, né, gente? Nossa sociedade não vive de acordo com a lei do amor. Ensaios já estão sendo feitos, muitas almas já estão se mobilizando para ajudar o próximo. Nós contamos com a Casa Espírita nesse exercício fundamental, né? Que através dos grupos vai fazendo, cada um dentro do que pode, um esforço de ajudar ao outro, né? Seja lá como for que possa. Então, condição moral inferior, a única que pode nos explicar o futuro e embasar nossas esperanças, visto que nos oferece meio de reparar nossos erros através de novas provas. O homem que tem a consciência da sua inferioridade aure na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. O espírito sempre aproveitará suas experiências em uma nova encarnação. Então, aquilo que nós passamos que é mais difícil, que nós temos que passar, nada é em vão. Quando a doutrina espírita acabou a gente achar que estou passando por isso, isso eu devo aprender com isso. Não porque passo por isso, para que passo por isso, né? O que Deus me ensina através dessas experiências. E é isso que a gente deve buscar, parar e pensar. Na página de hoje, né, lida do nosso Hermann, ele diz lá:
Nós que já acreditamos na reencarnação, mesmo que ainda não vivamos 100% com as nossas vidas baseadas nesse princípio tão importante, né, para a regeneração, para o progresso das sociedades, mas nós que já estamos no caminho do estudo, né, da doutrina espírita, que tem na reencarnação um dogma, um princípio fundamental, já encontramos um caminho. Então, nós somos felizes, né? Precisamos agora ir embasando nossas atitudes, alinhando nosso pensamento de acordo com as leis de Deus. Muito atentos, muito ligados, usando muito a oração, né? Orai e vigiai, vigiai e orai, para que nós possamos aproveitar ao máximo essa encarnação bendita, essa reencarnação, né? E nós somos, sim, filhos de Deus. Devemos aproveitar e agradecer. Agradecer ao Pai por essa oportunidade a mais que nós recebemos. Esse estudo é um estudo breve de um ponto de estudo muito importante. O quanto a reencarnação é importante. A revolução que seria se todos acreditassem que o que deixam aqui vão reencontrar. A ideia da sustentabilidade, né? Não só por conta dos nossos filhos que ficarão e dos nossos netos, nós também, por nós mesmos, que provavelmente vamos voltar para cá. Então, se usamos mal as reservas de floresta, de rios, de mares, se destruímos o meio ambiente, se nós não construímos o bem-estar para os outros, é isso que nós vamos reencontrar quando nós reencarnarmos. Então é isso. Sejamos gratos por essa doutrina maravilhosa, pela Casa do Caminho, por estarmos com Jesus nas nossas vidas, por sabermos das leis divinas, né? Por acreditarmos que Deus é Deus Pai, é o Deus Pai de amor e bondade que Jesus nos trouxe, por sabermos que seremos infelizes se nos afastarmos das leis divinas, como nos trouxe o Livro dos Espíritos, e que é assim, buscando sintonizarmos com o Evangelho de Jesus na nossa vivência, é que nós vamos seguir aproveitando ao máximo, dando esse passo a mais que os Espíritos nos ensinaram rumo dentro da escala espírita ao nosso desenvolvimento. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Allan Kardec. Nossa gratidão também a esse espírito tão importante. Um abraço a todos vocês, que nós possamos ficar muito bem, ficar felizes. Sim, carregando as nossas pedras, muito felizes, porque nós estamos debaixo do amparo e da proteção de Deus, de Jesus e dos amigos espirituais. Graças a Deus. Mestre amado, Jesus querido, amigos espirituais, Deus nosso Pai, nós pedimos nesse momento permissão para encerrarmos esse singelo estudo acerca desse tema tão grandioso. Graças a Deus.